Abra tua Bíblia no livro de Evangelho de João, capítulo 6. Eu comecei a dar ela lá na reunião. A gente já está ao vivo, né? Você que vai nos acompanhar no Facebook, seja muito bem-vindo. Desde que hora? Ok. Seja muito bem-vindo, bom dia para todos, bom dia para você que está na igreja, bom dia para você que está assistindo através do Face, e vai assistir através do YouTube, e está assistindo o que vai assistir. YouTube, IG, Facebook Mulheres de Honra. Ok, vamos lá. Evangelho de João, capítulo 6. E hoje é Natal, né? Feliz Natal para todos. Jesus não, tudo indica, né? Na verdade, tudo indica, não, tudo prova que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. E a gente não estaria ali, importante que ele nasceu. Nós estamos gratos por isso. E aproveitamos a oportunidade, o quebrantamento do coração, o clima para confraternizar. E hoje, culto, daqui a pouco a gente tem o nosso café de Natal, com toda a igreja. Capítulo 6 é um capítulo grande. A gente vai pegar o finalzinho, a partir de 60. Isso aqui é logo depois da multiplicação dos pães, tá? E Jesus, do 41, em seguida, Jesus ele faz um discurso. E nesse discurso ele fala: a minha carne é verdadeira vida e o meu sangue é verdadeira bebida. Estou resumindo porque o que eu quero vir mais para frente, tá? E quando Jesus ele faz todo, é um longo discurso, e quando ele faz esse discurso a respeito das pessoas trabalharem pela comida que não perece, criticando as pessoas, advertindo as pessoas que estavam à procura de Jesus por causa de milagres, da multiplicação dos pães. E quando ele fala, é um longo discurso. Agora, quando ele fala, a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida, e aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, esse não tem vida. Os judeus, eles eram muito seletivos em relação à comida por causa da religiosidade. Então, eles tinham esse costume de se abster de muitas comidas porque eles consideravam impura. Eles eram muito críticos em relação à comida por causa da religiosidade. E eles, de repente, entendem Jesus falar sobre comer da carne dele, uma espécie de canibalismo. Eles se escandalizaram com aquele discurso, ficaram tão escandalizados que comentaram: que duro é esse discurso. E alguns começaram a sair, né? A gente pega aqui a partir do 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpretou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se vides o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada provê. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Dá uma pausa.
E vocês estão se escandalizando a respeito de carne, e Jesus ele fala a carne para nada aproveita. Ele está falando sobre a carne dele, que tanto a carne dele como a nossa só tem valor vivificado através do Espírito. A carne ela vai perdendo vigor, ela vai mudando, ela vai envelhecendo, vai se desfazendo. E aquele que dá vida é apenas o Espírito Santo. Mas também tem uma outra explicação aqui também que é muito importante para a gente. A carne não serve. Mas sabe por que não serve? Porque ela está arruinada totalmente para ela, não tem mais jeito. Sabe o que é não ter jeito? É não ter jeito, nem na conversão. Você pode se converter, mas a carne ela não se converte de jeito nenhum. Jesus ele fala que o espírito é forte, a carne é fraca. A carne é fraca para as coisas espirituais, a carne é fraca, é preguiçosa para as coisas de Deus, mas para o pecado ela é forte e ela não se converte. Para pecar é uma facilidade. A carne ela não presta, e o pecado ele habita na carne. Qualquer coisa a pessoa já está pecando. Por muito pouco a pessoa está caindo, está vacilando, está pecando, ela realmente não serve, não presta. É o pecado. Por isso a misericórdia de Deus, por isso a graça de Deus, porque é o pecado. Quando não é o pecado, é a tentação, e às vezes a tentação que perturba e que tira o sossego, e só quem é humano entende o que eu estou falando. Só quem é humano. Quando não é o pecado, é a tentação, e a carne ela não se converte de jeito nenhum. Então ela não presta, ela não serve para absolutamente nada, não tem regeneração para a carne, não tem. Jesus, ele veio e ele está dizendo assim: as minhas palavras são espírito e vida. As palavras de Jesus, a direção, a instrução, é o que ele diz, a instrução e a direção para toda pessoa que quer ter uma vida com Deus, porque Deus, o Espírito é o que vivifica, e a única forma de nós termos contato com Deus é através do Espírito, só através do Espírito. E por isso que a Bíblia diz, né, que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, porque é o Espírito que tem contato com Deus, é o Espírito, e aquele que dá vida é o Espírito Santo, que vivificou Jesus e que também nos vivificará. Porque a Bíblia também afirma que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Essa carne não herda o reino de Deus. E assim como Cristo ele foi vivificado pelo Espírito, essa é a promessa de Deus: sermos vivificados, recebermos novos corpos imortais para assim poder morar no céu. E ele diz assim, 64: contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e que o havia de trair. Dá uma pausa. E apesar daquelas palavras que são espírito e vida que ele transmitia, pecado e a tentação, o diabo encontrou espaço na vida de Pedro, porém foi um espaço temporário. E já na vida de Judas, o diabo encontrou um espaço, encontrou um alojamento, e Jesus ele sabia que Judas iria traí-lo. Então ele diz assim: Judas andava com Jesus, vivia com Jesus, tinha comunhão com Jesus, participava do cotidiano, da vida diária de Jesus. Contudo, ele não acolhia essas palavras que são a direção, que são as instruções para quem quer se encontrar com Deus e viver com Deus.
onde Jesus falava tudo a respeito dele, do Pai, e dava todos os segredos dos céus, e Judas não acolhia aquelas palavras no coração. E infelizmente tem muitos Judas dentro da igreja, que estão dentro da igreja, escutam as palavras que são espírito e vida, mas não acolhem no coração. E tem pessoas, inclusive, acolhendo o que não deve, né? Acolhendo a mágoa, acolhendo a ira, acolhendo o rancor, e não estão acolhendo as palavras que são espírito e que são vida. E ele continua dizendo, no 65, e prosseguiu: por causa disto é que eu vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não me for concedido. A compreensão, muitos não tinham essa compreensão, mas quem vinha até Jesus e era trazido por Deus, conseguia ter a compreensão das coisas espirituais, e muitos não tinham, não criam, porque não tinham essa compreensão a respeito das coisas espirituais, e até se escandalizavam em Jesus. Ficavam confusos, e tem pessoas assim na igreja, né, que não conseguem ter compreensão das coisas espirituais e ficam com confusão na cabeça, com dúvida, com medo, com incerteza e essas coisas todas. Versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Uma pausa. Essa pergunta era para os 12, mas a pergunta é feita também nessa manhã. A pergunta é feita também nessa manhã, porque muitos já se retiraram, muitos já se afastaram, cada um com a sua razão, cada um com o seu motivo. Tiveram seus motivos, alguns foi porque estavam passando por problemas, acabaram se acomodando, ficando um pouco mais em casa para resolver seus problemas, e aí o acomodismo, a frieza espiritual tomou conta, e quando estão mais nosso meio, cada um com o seu motivo, se retiraram, se afastaram, voltaram para trás. E ele pergunta: vocês também vão se retirar? Vocês também vão voltar para trás? Agora, Jesus fez a pergunta e eu faço uma outra pergunta. Se você disser que você não quer se retirar, eu pergunto para você: por quê? Qual é o motivo? Porque a gente está falando aqui sobre um discurso que é feito logo após as pessoas andarem atrás de Jesus. E a gente veio aqui atrás de Jesus. A gente veio aqui por causa de Jesus. E ele está fazendo esse discurso por causa de pessoas que estavam atrás dele. Só que o motivo era errado. A intenção era errada, era negativa. Não é a tua intenção. Não é a minha intenção. Por que a gente está atrás de Jesus? E se a gente não vai dar para trás, se a gente não vai parar de andar atrás de Jesus e de seguir Ele, por que motivo? Essa é a pergunta que eu estou fazendo para você. Qual o motivo pelo qual você não vai voltar atrás, desistir, esmorecer, jogar a toalha? Porque assim como algumas pessoas desistiram, e cada uma com o seu motivo, virão motivos para mim e para você. No mundo, a gente vai ter aflições. Temos, mas por mais que você diga que você está passando por um momento muito difícil, eu posso dizer para você que você pode passar por um momento mais difícil ainda. Posso dizer para você que você está sujeito a enfrentar o momento mais difícil do que esse que você está considerando difícil, que você nem imagina, nem possa passar pela tua mente. E aí, ainda que
no dia mal, no dia mais difícil da tua vida, se você hoje tem essa certeza, está firme no teu coração, que você não vai ficar para trás, que você não vai desistir, e eu te pergunto o porquê. Qual é o motivo pelo qual você não vai desistir? Pedro diz assim, versículo 68, respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para que iremos? Tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido que tu és o Santo de Deus, tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi o número de 12, contudo de vós é diabo. Referia-se Jesus a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para trair, sendo dos 12. Ok. Para a gente até o 69 hoje. E Pedro, ele ousadamente, ele afirma que ele não vai para trás, ele dá o motivo dele. Ele dá o motivo dele. Por que você vai para trás? Para que você possa entender, eu vou falar para você por que eu não vou dar para trás. O justo passa por muitas aflições, e Jesus disse que nós iremos passar, no mundo tereis aflições, e Davi disse que o justo passa por muitas aflições, e a gente enfrenta com Jesus também. Com Jesus tem problema, com Jesus tem aflições, tem dificuldades, mas por que eu não vou desistir? Porque até esse dia 25 de dezembro de 2022, todas as vezes que eu enfrentei dificuldades, Jesus, ele me deu escape, ele me ajudou. Todas as vezes ele me ajudou, todas as vezes que eu pedi por socorro, ele atendeu meu pedido. Porque todas as vezes que eu estive ferida na alma, ele colocou azeite no meu coração. Eu não vou dar atrás, eu não vou desistir, porque eu fui perdoada dos meus muitos pecados, e vi e vejo na minha vida a promessa de Jesus se cumprir. Não importa o pecado, aqueles que a gente olha para trás e diz assim: não sei onde eu vou com a cabeça, não sei aonde não sei que eu tive coragem. E pode ser os piores pecados, mas a promessa dele, por me sentir e ter a certeza de ser perdoado, eu vejo que a promessa dele é verdadeira, que ainda que os vossos pecados sejam de vermelho como escarlate, como carmesim, que isso era Jesus mostra era assim que eles compreendiam, né? Isaías fala de uma forma que eles possam compreender. Isaías capítulo 1, versículo 8. 2 tipos de tinta, e eram, naquela época, manchou com carmesim, manchou de vermelho, manchou com sangue. Eles perdiam as vestes, perdiam porque não tinha jeito, eles não tinham água sanitária, eles não tinham nenhum produto naquela época que pudesse limpar, então ficava muito claro, estava perdida, não tinha mais jeito, não tinha. A promessa dele é que ainda que fosse vermelho como a escarlate, o Senhor nos tornaria brancos como a neve. E é assim que todas as vezes que eu entro na presença de Deus e peço perdão, é assim que eu me sinto perdoada de todos os pecados. Não vou dar para trás, porque todas as vezes que eu me senti sozinha, sem ter ninguém pegar na mão, eu sabia que Ele estava ali comigo. Não é pelo pão, não estou correndo atrás de Jesus por causa de pão. E a pergunta para você: por que você não vai olhar para trás? Tem muita gente ainda que está atrás de Jesus por causa dos milagres. O porquê? Será que é porque realmente a gente está andando atrás de Jesus, porque a gente está atrás do milagre, porque a gente acredita que vai acontecer uma coisa muito boa, independente de milagres, de bênçãos, da multiplicação dos pães, independente de
coisas boas, de coisas grandes, de grandes planos. Eu não sei por que você está atrás, mas eu continuo atrás e não vou dar para trás, porque todas as vezes que eu caí, a mão dele me levantou. Porque todas as vezes que eu chorei sozinha, achando que eu não ia suportar, que eu não ia aguentar, ele sempre me deu força para mim continuar. E todas as vezes, continuando, eu disse muitas das vezes, continuei toda quebrada, mas continuei, e eu sabia de onde vinha a minha força. Eu sempre soube de onde vem a minha força. É de Jesus. Vocês não vão desistir, vocês também vão me abandonar. Pedro disse: eu não posso, para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Se tu tens a palavra de vida eterna, pergunta para você nessa manhã. Você também, muita gente já desistiu. Olha para o teu lado, olha atrás, olha para frente. Pessoas que você conhecia, muita gente já desistiu. Você vai desistir? E se você não vai desistir, por que você vai ficar com ele? Por que você vai persistir? Por que você vai continuar com Jesus? Qual é o motivo? Milagre? É por causa do teu filho? É por causa do teu pai? É por causa do teu irmão? Por que motivo? Nós só temos Jesus. Nós só temos Ele. E quando a gente vem aqui e a gente acolhe as palavras dele no coração, é exatamente as palavras dele que nos dá a direção, as instruções de como nos aproximar de Deus. E, finalizando, quando ele diz, as minhas palavras são espírito e vida, essas palavras que a gente está acolhendo no coração e vai caminhando. Tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente não está tão bem assim, tem dia que a gente está quebrado, tem dia que a gente está fraco, tem dia que está. Mas a gente vai caminhando até um dia aonde nós também, com Cristo, aquele que está em nós, que é o único capaz de nos vivificar, único, e não existe um outro milagre, só o Espírito Santo. Ele também vivificará os nossos corpos, porque Deus nos quer, e Jesus nos aguarda no céu, corpo, alma e espírito. Amém. Vamos fazer uma oração, nos coloca de pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Corpo,